Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Eu sou a Alessandra Euer, do setor de comunicação, e estou bem feliz em retomar o nosso podcast nessa temporada aí 2023. E hoje nós já começamos o primeiro episódio de 2023, lá com o Departamento de Assistência Técnica Agrícola, e nós vamos falar sobre a safra de inverno, as culturas de inverno, né? Que nesse momento, nós estamos gravando aqui no começo de outubro, está na época da colheita. E quem está aqui com a gente hoje é o Eliezer Fatiga Solda, ele é engenheiro agrônomo aqui da Capal, ele tem MBA em Planejamento Estratégico do Agronegócio e também pós-graduação em Manejo de Solos. Então, nós vamos conversar com Eliezer. Oi, Eliezer, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Tech Talk. Primeira Obrigado. vez que você está aqui conosco? Sim, é a primeira vez e é um prazer poder falar para o nosso público, né? E principalmente para os nossos cooperados. É isso aí, nosso Tech Talk chega para os nossos cooperados, para os seus funcionários, e ainda tem bastante gente de fora aí que ouve também, a gente sabe até de estudantes, né, da área, seja com relação ao tema, que acabam nos ouvindo aí, tanto pelo Spotify ou pelo nosso site. Então, hoje nós vamos falar sobre a safra de inverno, né? Nesse momento, aqui na região de Arapoti, o pessoal está colhendo, é isso? Certo, estamos no momento de colheita, né? Essa semana, especificamente, a gente tem a ocorrência de chuvas, então, no momento a colheita está aguardando a condição para voltar, mas ela está, vamos dizer, a todo vapor aí. Legal, a gente passa nas lavouras aí e vê realmente as máquinas a todo vapor, né? Então vamos entrar aí no nosso tema. Eu queria que você começasse falando da importância da safra de inverno na questão aí da produção de alimentos, né? O que se produz, qual é a importância dessa safra no contexto? Certo, então, as plantas cultivadas nesse período são principalmente os chamados cereais de inverno. As mais semeadas na nossa região são as aveias, o trigo e a cevada. E elas têm como objetivo, né, a sua produção, a indústria. Por exemplo, o trigo é utilizado na alimentação humana, na produção de pães, massas e biscoitos. A produção da cevada cervejeira é destinada para atender a maltaria. E assim como o trigo e a cevada também pode ser utilizada na produção de rações. As aveias, no caso, principalmente a aveia preta, ela é uma excelente alternativa de cultivo quando o objetivo é a cobertura de solo. Então, a lavoura da aveia preta é conduzida para formar massa vegetal e antes de produzir os grãos, ela é manejada para deixar a palhada para o próximo plantio de verão. Quando se faz a colheita dos grãos de aveia preta, esses também podem ser utilizados para a fabricação de rações. No caso, a cultura da aveia branca, in natura, ela também pode ser utilizada para alimentação humana. E falando dos cereais de inverno, Alessandra, um outro uso muito importante é a produção de forragem para a alimentação dos animais nas propriedades. Por exemplo, para bovinos, aveias, azevém, trigo, triticale e cevada são opções de pastagem, silagem de planta inteira, pré-secado e fenos. E, é claro, cada cultura faz seu uso de acordo com a sua aptidão para forragem. Por exemplo, pré-secado e fenos, feito de aveias e azevém, por exemplo, são fontes de volumoso. E silagem em planta inteira, feitos de trigo, cevada e triticale, são fonte de energia na dieta de bovinos. Então, de maneira geral, esses são os principais usos dos cereais de inverno, né, das culturas semeadas nesse período. Entendi. Você falou ali sobre cobertura de solo, né, principalmente da aveia preta. Isso é feito mais na safra de inverno ou apenas na safra de inverno? No caso, a aveia preta, né, a cobertura de solo na nossa região apenas na safra de inverno. Dentro do planejamento da propriedade, parte da área, ela fica reservada para fazer a cobertura de solo. Essa lavoura, então, ela é conduzida para formar uma palhada adequada que vai permanecer nesse período de entre-safra, protegendo o solo até a próxima semeadura de verão. Certo, entendido.
E a safra de inverno, as culturas de inverno, do ponto de vista técnico, qual é a importância disso? Essa é uma pergunta bem importante, Alessandra, que aí vem um destaque da safra de inverno. Ela tem um papel importante na conservação do solo. Do ponto de vista técnico, permite que as áreas agrícolas permaneçam com cobertura vegetal no período da entre-safra de verão, e a palhada deixada pelos cultivos melhora, por exemplo, a capacidade de armazenamento de água no solo. Esse solo não está exposto, então reduz o impacto das gotas de chuva, protegendo o solo contra a compactação, diminui o escoamento superficial, aumenta o tempo e a capacidade de infiltração das águas das chuvas e, consequentemente, os efeitos das erosões são menores. E outro aspecto é que o resto das culturas, seja a palhada, as raízes das plantas em decomposição, dão condição para aumentar a biota do solo, que nada mais é que os seres vivos que vivem no solo, como minhocas, nematóides, micro-organismos. E o cultivo de diferentes espécies ao longo dos anos aumenta a biodiversidade dessa vida do solo. E quando nós falamos, principalmente aí dos micro-organismos, a gente normalmente relaciona esses micro-organismos no solo com doenças em plantas. Mas, pelo contrário, a sua grande maioria é benéfica, traz vantagens, traz benefícios para as plantas. Agregam participando na ciclagem de nutrientes, na decomposição dos restos das culturas, contribui para o aumento da matéria orgânica, e as lavouras cultivadas em solo com maior diversidade e atividade microbiana têm maior potencial de produtividade. Esse é um fato muito importante da cultura de inverno para a conservação do solo. Uhum. Eliezer, e eu fiquei com uma outra dúvida aqui. Essa divisão, né, de safra de inverno, safra de verão, ela acontece mais na região sul do Brasil, por ter essas estações assim mais definidas? Na verdade, ela acontece no Brasil como um todo. Claro que o nosso país, com o grande território que tem diferentes climas, né? Os chamados cereais de inverno, talvez ele não encontrem condições de semeadura em todo o território, né? Todo o Brasil. Mas especificamente no sul, essa divisão ela é mais clara, até por entrar o cultivo dos cereais de inverno. Se a gente olhar dentro do Paraná mesmo, tem regiões que acontece o monocultivo de soja, milho, safrinha. E aí não tem clima, não tem, às vezes, a condição de entrar uma semeadura de inverno dentro da rotação, diferente da nossa região, onde essas culturas estão bem presentes. E uma coisa que você falou, né, citou bastante ali anteriormente, foi da conservação de solo. Além da conservação do solo, imagino que existam outros benefícios dos cultivos de inverno. Você poderia comentar um pouquinho sobre eles? Perfeito, Alessandra. Os cultivos de inverno vão além de auxiliar a conservação do solo. Áreas semeadas com cereais de inverno refletem lavouras de verão, por exemplo, com menos problemas de plantas daninhas. Eu cito o caso da erva bastante conhecida pelos agricultores, a buva. Ela tem a característica de nascer no período de outono e inverno. E nesta época, essas plantas, elas emergem, nascem, né, e são então plantas jovens. As plantas jovens são mais sensíveis ao efeito do herbicida. Então, conseguimos controlar nesse período de forma mais fácil. Além disso, a palhada deixada pelos cereais de inverno, ela funciona como uma barreira física que impede a emergência de plantas daninhas, contribui para a diminuição dessas ervas na área. Porém, não somente o plantio de inverno garante uma situação de pré-plantio de verão sem plantas daninhas. Os cereais de inverno, eles devem ser manejados para diminuir, né, a ocorrência de plantas daninhas, assim como as lavouras de verão. E, principalmente, aproveitando esse benefício dos cereais de inverno de ter o efeito da palhada, ter o caso da buva, que ela vai estar menor, eu consigo controlar nesse período, né, fazer um manejo de plantas daninhas no inverno, provavelmente vou entrar numa safra de verão com menos problemas de plantas daninhas. Certo. E o produtor que acaba optando, trabalhando no monocultivo, imagino que devem ter alguns impactos aí sobre isso, né, na safra de inverno. Quais seriam esses impactos? Por exemplo, Alessandra, no caso da cultura do trigo, o monocultivo do trigo, ele favorece doenças do solo
como, por exemplo, o mal do pé. Essa doença ela não possui uma medida química eficiente de controle. O que acontece com a semeadura sucessiva na mesma área, ao longo dos anos do trigo, o ciclo do mal do pé ele não é quebrado. Para fazer o manejo dessa doença na área, é recomendada a rotação de culturas com aveia preta, principalmente, quebrando assim o ciclo da doença, reduzindo sua ocorrência na área. Uma outra doença da cultura do trigo que também é favorecida nesse monocultivo é a chamada mancha amarela da folha do trigo. Essa ela não sobrevive no solo, ela sobrevive nos restos culturais da cultura do trigo, então na palhada. E para que essa doença ela se instale numa nova lavoura de trigo, cause danos, são necessários 3 fatores simultâneos: o clima favorável para a doença se desenvolver, a cultivar de trigo suscetível e a doença sobrevivendo no campo. Então, em uma situação de monocultivo, em uma nova safra de trigo, né, onde nessa área só se vem cultivando trigo ao longo dos anos, para a doença ocorrer, ela vai depender apenas de condições favoráveis, pois a fonte de inóculo, o inóculo nós chamamos a doença que já está instalada na palhada no campo, ela já está presente. O contrário, aí quando nós não temos o monocultivo, semeamos o trigo em área onde não foi trigo na safra passada, sobre palhada de cevada, por exemplo, essa doença ela não ocorre na cevada. Portanto, a lavoura de trigo instalada sobre uma palhada que não seja trigo tem potencial de sofrer menos com a ocorrência dessa doença e, consequentemente, menor o uso de fungicidas, Alessandra. E aqui eu destaco também, né, a cevada, ela vem participando dos sistemas de produção, seja na rotação de culturas com aveia ou trigo, e um ponto de bastante atenção é que doenças foliares da cevada também sobrevivem em restos culturais na palhada da cevada. Então, quando da lavoura de cevada instalada, onde na safra anterior foi cevada, a doença foliar, principalmente a mancha em rede, que é muito agressiva, né, na cultura, ela é favorecida. E em situação de monocultivo, o manejo químico terá sua eficiência limitada comparado com áreas de cevada em rotação de cultura. E um ponto de destaque que a gente sempre reforça para os nossos cooperados é que em área de a mancha em rede da cevada, ela é mais agressiva do que o trigo. Então, se eu plantar trigo em área de monocultivo de trigo, eu vou ter problema com a mancha amarela. Agora, se eu plantar cevada em área de monocultivo de cevada, eu vou ter problema com a mancha amarela, mas ela é muito mais agressiva do que em uma situação de trigo, onde eu estou manejando a mancha amarela em situação de monocultivo. Então, definitivamente, nós não recomendamos o plantio, seja de trigo ou principalmente de cevada em área onde já foi cevado. Dessa forma, colocando alguns exemplos, né, Alessandra, existem outros, de como o monocultivo afeta aí o resultado da safra de inverno. Eu ouço cada vez mais benefícios, né, da rotação de cultura, no caso, né, que parece que são muitos benefícios mesmo, né, e quando entra em cada cultura, né, vocês vão trazendo para a gente e a gente percebe como isso vai fazer diferença na lavoura, né. Perfeito, Alessandra, exatamente. Quando a gente fala da agricultura, do agronegócio em geral, né, a gente fala que é uma indústria a céu aberto, né, que está aí pode sofrer grandes dificuldades, né, e é assim, né, tantos desafios que o produtor tem que enfrentar por esse motivo. Especificamente na safra de inverno, fale um pouco para nós sobre os desafios que o produtor enfrenta. Então, de maneira geral, a semeadura dos cereais de inverno na nossa região, ela inicia-se no final de março com a semeadura da aveia branca para forragem, utilizando uma cultivar adaptada para plantio nessa época. E nesse período de inverno, de outono e inverno, de abril a junho, são semeadas outras aveias, cevada, trigo e triticale. E no período de março a abril, historicamente, os volumes de chuva são mais baixos. E então a janela de semeadura desses cereais ela é mais curta, por conta de períodos onde a umidade do solo ela não está favorável para a semeadura. Uma semeadura em solo sem umidade coloca em risco o estabelecimento de população
de plantas mínimas necessárias para atingir os resultados de produtividade. Então, a umidade do solo é um ponto fundamental. E alguns anos, como aconteceram nos 2 últimos anos, os períodos de estiagem dificultaram a semeadura. Então, por isso é importante planejamento para que a semeadura consiga ser concluída dentro da janela ideal. Quando trabalhamos com a semeadura fora do período recomendado, Alessandra, nós temos riscos potenciais. Por exemplo, se eu semear o trigo muito cedo, maior é a probabilidade que eu tenha temperaturas mais elevadas já na fase inicial, quando o trigo chega no início do seu perfilhamento, e, consequentemente, ele pode formar menos perfilhos, né? Também, devido a isso, eu vou ter um número de espigas finais na lavoura menor. Além desse fator, uma semeadura antecipada, eu tenho maior chance de que o início do espigamento da lavoura de trigo ocorra em temperaturas mais elevadas. E quando coincide com chuva, eu tenho ocorrência de doenças de espiga, como, por exemplo, a brusone, já no período de florescimento, um pouco mais à frente, a giberela. A brusone, especificamente, ela prejudica a produtividade e qualidade, assim como a giberela. Além disso, semeaduras precoces de trigo, elas ficam mais expostas à ocorrência de geadas no período de espigamento do trigo, momento em que a lavoura ela é mais sensível a temperaturas baixas, podendo comprometer, então, até mesmo toda a produção até após a ocorrência de uma geada. Então, esse cenário é o cenário quando eu adianto muito o plantio do trigo, por exemplo. Aí, já com um atraso, assim como na antecipação, eu tenho também o efeito de condições climáticas que podem não ser favoráveis. A situação de atraso, Alessandra, ela foi uma realidade nessa safra devido àquele período que historicamente chove menos. Nós tivemos uma estiagem até menor. Então, as lavouras foram semeadas e concentraram-se, né, semeaduras no final da janela, mais tarde. Nessa condição, também ocorre naturalmente uma maior pressão de doenças, porque a fonte de inóculo dessas doenças, ela já está presente. O que acontece? Com as lavouras do tarde, elas ficam expostas a uma fonte de inóculo das lavouras que foram semeadas mais precoce, ou dentro da janela ideal. Então, sempre quando eu atraso ou levo a minha semeadura para o final da janela, ela está mais suscetível aí a sofrer com doenças que já estão no ambiente. E, consequentemente, temos necessidade de investir mais em fungicidas, né? Outro fator nessa safra é que temperaturas médias mais altas e ocorrência de chuvas, principalmente no início do espigamento de lavouras tardias, favoreceu a brusone. Essa doença, historicamente, ela é de ocorrência quando você se antecipa muito o plantio. Mas nessa safra, pela temperatura média mais alta e ocorrência de chuvas, aí nos meses de julho, agosto, e em alguns momentos em setembro também, nos deu condições favoráveis para a ocorrência da brusone em semeaduras tardias, que essas lavouras ainda estão no campo para serem colhidas, né? Mas é provável que vamos ter aí um impacto de produção em qualidade devido a essa situação. Então, esses são alguns desafios da safra de inverno, Alessandra. As plantas são organismos vivos, né? Então, tem tantos desafios, né? Que cercam aí a produção agrícola. E nessa safra atual, realmente tiveram temperaturas mais elevadas, chuvas mais frequentes. Quais as consequências que esse clima já apresentou, já trouxe nas lavouras? Então, na safra anual, devido a temperaturas médias do ar mais altas, nos meses de julho e agosto, coincidiu também com chuvas acima da média histórica. E essa combinação, quando as lavouras de trigo e cevada estão na fase de espigamento, são favoráveis para doenças de espiga, brusone e giberela. E, em particular, a cevada, a preferência do agricultor é semear ela antes do trigo, porque dentro do histórico a gente vê que tem condição dessa cevada ser colhida em um momento de menor ocorrência de chuvas, favorecendo então a qualidade da germinação desse grão, atendendo uma das exigências de qualidade para a produção de malte. Então, um outro desafio da cevada é eu atingir níveis baixos de micotoxina ou DON nos grãos. O que são essas micotoxinas
ela é produzida durante o processo de infecção ou colonização do fungo, chamado Fusarium, nas espigas de cevada. Principalmente no florescimento, podendo ocorrer desde o florescimento até o final do enchimento de grãos, tá? A doença do período reprodutivo da cevada. E nesta safra, quando antecipou-se aí a semeadura da cevada, né, coincidiu a condição de clima favorável para a ocorrência da giberela e da micotoxina. Mesmo fazendo um manejo com fungicida, ainda tivemos ocorrências de níveis de DOM com severidade significativa. Porém, esses tendem a ser ainda maiores, Alessandra, quando eu tenho essa condição do ambiente e eu não faço um manejo químico. A micotoxina, então, é um dos desafios da cultura de cevada. A Fundação ABC, a pesquisa, está entendendo mais os fatores que causam essa ocorrência. A gente entende que está relacionado ao fungo do fusário. No campo, ela varia em relação à sua ocorrência, mesmo quando, às vezes, eu não estou vendo o fusário presente, mas não necessariamente eu preciso ver o fungo para ocorrer a micotoxina. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu vejo o fungo, não necessariamente significa que vai ocorrer a micotoxina. Então, são vários fatores relacionados à ocorrência da micotoxina e a pesquisa está se dedicando com estudos para entender a situação. Uma outra ocorrência que chamou a atenção nessa safra de inverno, Alessandra, foi a maior incidência de ferrugem na folha de trigo e nas aveias, favorecida pelas temperaturas mais altas que nós tivemos nessa safra. Materiais de trigo mais sensíveis à doença precisaram maior atenção nessa safra, mas o que mais chamou a atenção foi as aveias, e principalmente a aveia branca, ela foi mais prejudicada. Diferente de doenças, outras doenças foliares, quando eu falo de ferrugem, é interessante que existem muitas particularidades aí na biologia, né? Vamos falar assim. E a ferrugem da folha de trigo, Alessandra, ela depende da planta viva para ocorrer. Diferente da mancha foliar da cevada e do trigo, que ela sobrevive na entre-safra nos restos culturais, a ferrugem não. Ela precisa da planta viva para ocorrer e, assim, se reproduzir e criar uma epidemia. E as cultivares de aveia, quando elas são lançadas, elas têm a resistência à ferrugem. Porém, ao longo dos anos, elas ficam expostas ao ambiente, né? Devido ao cultivo sucessivo em várias safras, perde a resistência. Assim aconteceu com algumas das cultivares que nós semeamos hoje, e também uma das cultivares de trigo mais semeadas, que é o ponteiro, o tebio ponteiro. Nos primeiros anos de semeadura, o tebio ponteiro veio muito resistente à ferrugem. Nas últimas 2 safras, essa doença tem ocorrido com maior frequência nas lavouras de tebio ponteiro. E diferente das últimas safras, as lavouras de trigo, nesse ano, Alessandra, elas tiveram menor ocorrência de doenças foliares. Então, principalmente a mancha amarela. Embora o clima nos traz alguns desafios, né? Como cada safra tem uma condição climática diferente, ela nunca é igual, tem os pontos positivos e pontos negativos. Certo. São muitos detalhes, né? São tantas coisas, eu imagino que o trabalho realmente tem que ser muito, muito próximo do produtor, com assistência técnica, para ajudar ele a perceber, né, todas essas questões. Então, realmente vocês têm um trabalho aí muito, muito importante junto ao produtor, né? Bom, entendemos a contribuição da safra de inverno aí no ponto de vista técnico, né? Então, como que o produtor pode planejar a sua safra de inverno? Nós falamos, Alessandra, que mais importante que escolher qual cereal de inverno plantar, é importante definir qual estratégia de rotação de culturas a ser adotada. Por isso, a importância da escolha de mais de uma espécie. O monocultivo, né, como nós já falamos, safras sucessivas cultivando a mesma espécie na mesma área, favorece o aumento de seleção de pragas e doenças que são prejudiciais. A diversificação ela é importante tanto na safra de verão. Aí as opções de cultivo são soja, milho, feijão, assim como no inverno, onde temos opções de aveia preta ou branca, trigo, triticale, cevada, entre outras espécies.
No inverno não são somente os cereais de inverno. Podemos utilizar, por exemplo, opções de cobertura, como nabo forrageiro, ervilhaca e, mais recentemente, os chamados mix de culturas, que nada mais é que mistura, Alessandra, de diferentes espécies que tem como objetivo o cultivo de plantas de cobertura, com o propósito, se eu estou colocando diferentes espécies, então o propósito é aumentar a biodiversidade dessa vida no solo, que é necessária para melhores resultados. E então esses mix de culturas também podem participar do sistema de rotação. Destacando que pesquisas da Fundação ABC, feitas através do Sigma, então, analisando os dados reais de campo ao longo dos ciclos produtivos de 4 a 5 anos, concluíram que a presença de culturas como trigo, cevada e milho na rotação de culturas trouxe ao longo dos anos, quando analisamos todo o ciclo e não o resultado de uma cultura individual, resultados significativos de rentabilidade para o produtor. Então, dentro das estratégias de rotação de cultura, essa diversificação é importante, e eu coloco aqui a aveia preta, novamente, ela é uma opção que ela não traz liquidez imediata na safra de inverno, mas dentro da propriedade ela contribui para a conservação do solo, e quando parte da área é semeada com aveia preta, com o propósito de cobertura, então eu não vou conduzir essa lavoura para produzir grão, o produtor tem mais flexibilidade operacional nesse período. E importante principalmente em relação à época de semeadura. Ela dá condições para eu semear na janela ideal de semeadura, nem muito cedo e nem muito tarde, né? Então, vamos dizer, priorizar a semeadura dos cereais que terão colheita na melhor época. E aí a aveia branca eu posso semear mais cedo ou no final da aveia preta, perdão, no final da janela, que nesse caso o meu objetivo não é a produção de grãos. Claro, junto com o agrônomo, aí o cooperado vai entender se ele precisa manejar essa palhada de aveia preta mais cedo, porque na sequência vai um milho, e aí, junto com o técnico, ele vai entender quando vai semear essa aveia preta para cobertura, mas ela dá flexibilidade de eu semear no início ou no final e aproveitar as minhas máquinas para priorizar a semeadura de trigo e cevada, que vai ter colheita de grãos, na janela ideal. Então, para a tomada de decisão sobre quais culturas trabalhar, é importante que o cooperado converse com o agrônomo, Alessandra. Nesse momento, eles vão analisar as oportunidades e definir qual o sistema de produção mais sustentável para a realidade da sua propriedade. Fica claro, então, que a diversificação das culturas é mais saudável para a sustentabilidade da produção, pontos positivos para o pilar conservação do solo e econômico, com melhor relação custo e benefício da produção. Planejamento, Alessandro, eu considero muito importante. É nesse momento onde devem se analisar as oportunidades e, claro, né, como você comentou no início, se tratando de uma indústria a céu aberto, na agricultura estamos sujeitos às adversidades, principalmente climáticas. E o planejamento, ele permite analisar os riscos potenciais, e o ditado é não apostar todos os ovos em uma única cesta, né? Então, a diversificação traz mais segurança. Durante o planejamento de safra, que definimos quais estratégias vamos usar para mitigar os riscos frente a diferentes cenários que podem ocorrer. Sim, você falou bastante, principalmente nessa última pergunta aqui, sobre esse acompanhamento técnico, né? Então, agora, para ir encerrando aí o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse acompanhamento, né, da assistência técnica da Capal com o produtor, principalmente nessa hora aí do planejamento, da programação da safra. Perfeito. Nós temos um momento de planejamento, né, onde realmente a gente vai sentar com o produtor, com o cooperado, e definir o que vai ser semeado na próxima safra. O nosso dia a dia, na verdade, esse planejamento ele já vai acontecendo nos momentos que a gente conversa com os cooperados, né? Nosso dia a dia está presente no campo, acompanhando as lavouras, entendendo as necessidades dos cooperados e oferecendo os serviços da cooperativa. Então, além
do acompanhamento técnico, a gente procura contribuir, né? A gente tem o papel de contribuir com o resultado da propriedade, orientando o manejo do solo. Na Capal nós temos os serviços de agricultura de precisão, temos a plataforma Sigma, onde o cooperado consegue colocar informações, né, das suas lavouras para ajudar na gestão. No dia a dia nós estamos no campo, mas parte do tempo nós também estamos no escritório, planejando, estudando, conversando com a Fundação ABC, acompanhando os resultados de pesquisa, para no final somar e agregar valor à produção do cooperado com essa informação, com o conhecimento e com os serviços da cooperativa. E é isso mesmo que diz a nossa missão, né? O comprometimento aí com o produtor para agregar valor na sua produção. E a gente tem certeza aí do comprometimento de toda a equipe técnica para ajudar o produtor, né? São tantos detalhes, são tantas dúvidas, são tantas variáveis, né? E a equipe técnica está sempre aí também se especializando, também com o apoio da Fundação ABC, tudo isso para ajudar o produtor. Bom, eu gostei muito da nossa conversa, aprendi muita coisa aqui que eu não sabia, algumas coisas que eu já ouvi falar, mas que a gente conseguiu detalhar um pouco mais. Eu espero que quem está nos ouvindo aí também tenha gostado e tenha aprendido um pouco mais sobre as culturas de inverno, a safra de inverno, né? Eliezer, muito obrigado pela tua participação, nós ficamos bem felizes aí. Eu que agradeço, Alessandra, a oportunidade e reforço, né? Eu convido os cooperados a procurarem assistência técnica, conversarem com os técnicos, né? Que esse trabalho em conjunto, junto com o cooperado, é muito importante para o sucesso final nos resultados. É isso mesmo, estamos na cooperativa e vamos todos cooperar aí para um bom resultado, né? Nós agradecemos mais uma vez, Eliezer, agradecemos a todos vocês que estão nos ouvindo. Você ouviu, então, o Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal, hoje falando sobre as culturas de inverno. Nós vamos ficando por aqui, mas em breve nos reencontramos com novos temas aí sobre o agronegócio. Até mais! Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima! Cooperativismo é um jeito mais humano de fazer negócio onde todo sai ganhando. Com investimento e trabalho, juntos transformar, comprar e vender, juntos prosperar. Bora cooperar. No cooperativismo empreender é vantajoso. Bora cooperar. Gera trabalho e renda, o COP é de todos. Bora cooperar. Com a coletividade e o Brasil só tem a ganhar. E aí, Brasil, bora cooperar? Acesse somos.coop.br.